Olá pessoal, olá pré-vestibulando, eu sou o professor Paulo. Estaremos trabalhando hoje assuntos importantíssimos da química. Bom, dentro da química podemos destacar vários assuntos como tabela periódica, modelos atômicos, cinética, termoquímica, orgânica, par de funções, isomeria, que são assuntos extremamente importantes que estarão dentro do seu vestibular, beleza? Bom, um assunto que estará sendo cobrado e abordado em qualquer vestibular é a parte sobre modelos atômicos. Modelos atômicos vai contar um pouquinho da história de como que surgiu essa parte da estrutura da matéria que se chama átomo. Podemos começar de muito tempo atrás, lá de Leucipo e Demócrito, há 400 anos antes de Cristo, com a primeira definição da palavra átomo. O que significa a palavra átomo? Bom, átomo significa indivisível. Significa negação e tomo significa divisão. Então, átomo significa o quê? Não divisível. Beleza? Aí, depois de muito tempo depois, veio um outro assunto, um outro cientista chamado de Dalton. Também conhecido como uma doença ou uma deficiência que certas pessoas têm, na distinção de cores, o daltonismo, beleza? Mas o que vem a ser o modelo atômico de Dalton? É a tal da bola de bilhar. O que é uma bola de bilhar? Daí todo mundo pensa assim, nossa, vou ter que ficar decorando isso? Não é simples. Todo mundo já jogou uma sinuquinha, Um bilhar, alguma coisa assim, semelhante. O que é uma bola de bilhar? É uma esfera? É. Ela é oca ou ela é maciça? Maciça. Mas você pode simplesmente quebrar ela? Nós sabemos que pode, Mas na época não tinha experimentos ou equipamentos para você poder fazer isso. Então eles iam dividindo a matéria e chegar na menor divisão, que era o átomo, essa bola de bilhar, uma esfera maciça e indivisível. Beleza? O segundo modelo atômico é o modelo atômico de Thomson, que é o pudim de passas. O que vem a ser o pudim de passas? Mole? Bom, não dá para dar essa definição. Vamos tentar mudar essa expressão. Por quê? Por uma definição usada em vários outras regiões do Brasil, como o panetone. O que é um panetone? Bom, o panetone, na realidade, não é uma massa? É. Não tem uvas cristalizadas dentro dele? Tem. Então, isso é o modelo atômico de Thomson. O que vem a ser o modelo atômico de Thomson? A massa, que é a parte positiva, e as uvas cristalizadas são quem, na realidade? Os elétrons. Então, guarde assim. Dalton, a bola de bilhar. Beleza? Maciça, esfera e indivisível. O modelo atômico de Thomson são as cargas. Guarde essa palavra. A carga positiva, que é a massa, e a carga negativa, que é o elétron, que é o pudim de passas, que é um fluido de carga positiva, mergulhada, salpicada, encrustada por quem? Por elétrons. Beleza? O terceiro modelo atômico é o modelo atômico já mais importante, que é o de Rutherford. O que vem a ser o modelo atômico de Rutherford? Mas antes de falar de Rutherford, nós temos que definir algumas expressões. Quais, por exemplo, o seu experimento. Muito importante. O que vem a ser o experimento de Rutherford? Ele pegou um elemento radiativo, que era o polônio, pode ser, que emitia partícula alfa. Essa partícula alfa, ela atravessava uma lâmina finíssima de ouro. Onde que, ao redor desta lâmina, ele colocou uma outra lâmina fluorescente, que é de sulfeto de zinco, que ele fez o seguinte experimento. Ele pegou esse elemento polônio, que emitia partícula alfa, e colocou sobre uma lâmina metálica, incidindo sobre essa lâmina metálica, que era de ouro. Qual era o resultado esperado? Que as partículas alfas batiam nesta lâmina e voltariam. Mas a grande surpresa, que as partículas alfas atravessavam esta lâmina de ouro. Isso quer dizer o quê? Que a matéria é formada por grandes espaços vazios. Por que grandes espaços vazios? Porque muitas partículas passavam, sem sofrer desvio algum. E algumas partículas dessas partículas alfas batiam nesta lâmina ou se desviavam ou batiam e voltavam. Isso quer dizer o quê? Que o átomo é formado por duas regiões. Uma muito grande, que essas partículas passavam livremente, e a outra muito pequenininha, pelo desvio dessas partículas alfas. Só que, você está desviando? Por que desvia? Se a partícula alfa é de carga positiva e ela está se desviando dessa pequena região, essa região só pode ter carga o quê? Positiva também. Então, Rutherford fez a seguinte conclusão, que o átomo é formado por duas regiões. Quais são essas duas regiões? Uma região muito pequena que ele batizou de núcleo e uma região muito grande que ele batizou do quê? De eletrosfera. Pelo desenho, nós podemos observar isso. O desenho está dizendo que nós temos uma região muito pequenininha, que é formada pelo núcleo,
que possui o que lá dentro? Os prótons e os nêutrons, e ao redor desta pequena região, os elétrons giram ao redor deste pequeno núcleo. Então guardem, Dalton, o que era Dalton? Bola de bilhar. Thomson, o pudim de passas. E o de Rutherford, o que parece esse desenho aqui? Um sistema solar, o sistema planetário. Tá? Onde que nós temos uma região central chamada de núcleo e os elétrons giram em órbitas circulares ao redor desse núcleo. Beleza? Essa seria a expressão do modelo atômico de Rutherford. Muito importante. Beleza? Agora, dentro desse modelo, ou dentro de outros modelos que nós vamos ver na sequência, nós podemos ter algumas definições. Que definições são essas? Primeiro, como representar um elemento? Como vocês podem ver na tela, o elemento X é um elemento qualquer, certo? O A, o que é esse A em cima? É a massa do elemento. E o Z é a identidade do elemento, que é caracterizado por quem? Pelo número atômico, ou seja, o número de prótons que o elemento possui. Então guarde, ó. Só que nós podemos ter até duas representações, mas notem, o Z, que é a identidade sempre embaixo, e o A é sempre a massa, é o maior valor dos dois. Por quê? Porque no modelo atômico de Rutherford, nós vimos que o átomo é formado por três partículas fundamentais, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Prótons e nêutrons têm massa. O elétron tem massa? Tem, mas é uma massa desprezível. É 1 sobre 1836, praticamente zero. Beleza? Praticamente, não vai dizer que é igual a zero, porque elétron tem massa? É partícula. Tudo que é partícula tem massa, beleza? Próton tem massa, elétron tem massa e nêutron tem massa, mas a massa do elétron é desprezível. Por isso que quando você for fazer a soma dos prótons e dos nêutrons, vai te dar o quê? A massa, que é sempre o maior número. Então você pode pegar um elemento qualquer da tabela periódica, já vamos entrar em tabela e ter uma definição importante, que o A é sempre o maior valor e o Z é sempre o menor valor. Agora, a diferença entre esses dois aqui vai te dar o quê? Vai te dar o número de nêutrons. Então você pode ter uma formulazinha. Qual que é esta fórmula? A, que é a massa, é igual a Z mais N. Então fica A igual a Z mais N. O que é A? Número de massa. O que é o Z? É o número de prótons. O que é o N? É o número de nêutrons. Então, essa é uma fórmula megamente importante, que você pode, desta fórmula, deduzir outras. Quais são essas outras fórmulas? Por exemplo, eu quero o número de nêutrons. Então, é só isolar. N vai ser o quê? A menos Z. Se eu quiser o número de prótons, então vai ser o quê? A menos N. Pronto. Desta forma, você pode deduzir outras. Beleza? Muito importante. Outras definições importantes, como semelhanças atômicas, podem ser lembradas e caracterizadas. Primeiro, mesmo número de prótons, mesmo número de nêutrons e mesmo número de massa. Tem um outro que é o mesmo número de elétrons, mas já vamos entrar nesse detalhe. Bom, o que vem a ser esse mesmo número de prótons, mesmo igual, beleza? O que é igual? Iso. Então nós podemos ter os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Beleza? Então olha só, por que eu já falei isótopos? Mesmo número de prótons, o A, mesmo número de massa, isótonos, mesmo número de nêutrons, e os isoeletrônicos, que são os mesmos números de elétrons. Beleza? Agora, como definir cada um deles? Olha a figura. Ó, um elemento A, que é igual, se o elemento é igual, ele tem que ter o quê? O mesmo Z. Agora, ó, A, Z. Um é 28 e o outro é 30. O que é o número de cima? É a massa, então não são iguais, então ele não pode ser isóbaro. Se você fizer a diferença, e a diferença não vai dar o mesmo número de nêutrons, que é o meio, então ele não pode ser isótono. Agora, se você tem o 12 e o 12, que é o número de baixo, que é o próton, então eles têm o mesmo número de prótons, então, portanto, eles são o quê? Isótopos. O outro exemplo, mudou o elemento, porque mudou o número atômico. Então, se mudou o número atômico, mudou o elemento também, porque é a identidade do elemento. Agora, o 28 e o 28. A massa não é a mesma 28 e 28, então se é a mesma massa, ela é iso. Massa A, então ele é isóbaro. O outro exemplo, A e B é diferente, certo? 12 e 14, mas 28 e 30 também são diferentes. Tudo é diferente. Embaixo é diferente, em cima é diferente. Mas se você fizer a diferença de 28 menos 12, vai dar quanto? 16. Se você fizer a diferença de 30 menos 14, vai dar quanto? 16. O que é essa diferença?